Olá pessoal, continuando com os vídeos do canal. Hoje eu tenho um assunto que é bem interessante, que eu acho que vale a pena ser compartilhado, né, com vocês, que é a questão de narcisistas apresentam a característica de metamorfos, tá? Metamorfos, mas criaturas que são conhecidas em inglês com o termo shapeshifter, né? Ou metamorfos, onde existe a possível, né, transformação daquela pessoa. Né? E como é que isso acontece? Né? Se vocês me perguntarem como assim a pessoa é metamorfo, isso aí é cena de seriado Supernatural, alguma coisa nesse sentido. É que é o seguinte, pessoal. A criatura narcisista, tá? Ela é muito capaz e extremamente hábil em se modelar exatamente naquela percepção que alguém tem da pessoa ideal. Então, a criatura narcisista, ela vai se apresentar para você exatamente da forma que você busca a parceira ou parceiro ideal. E ela vai se materializar ali na frente. A criatura narcisista vai ler essa necessidade, essa busca que você tem dessa criatura encantada, desse perfil maravilhoso de pessoa que você idealizou. Ela vai ler isso aí em você e vai se fazer o processo metamorfo, o processo de shapeshifting, aparecendo exatamente da forma como você idealizou a pessoa dos seus sonhos. Isso é uma coisa bem complicada, pessoal, entendeu? Porque quem não tiver ligado na situação, a pessoa vai achar que encontrou, né, a alma gêmea. Vai achar que encontrou, puxa, sabe, as orações foram atendidas, apareceu a pessoa dos sonhos na vida, né, de quem busca, e isso tudo é uma grande ilusão, e as pessoas narcisistas, as criaturas narcisistas fazem isso de uma maneira exemplar. Elas vão ler aquilo que vocês buscam, exatamente aquele processo, um processo muito parecido, pessoal, disso aí são as pessoas ditas videntes, cartomantes, né, que jogam lá conchinhas do mar, baralho, aquela coisa toda, e vai falar sobre o seu futuro, entendeu? Vai falar sobre o seu futuro, o que vai acontecer, e você tá naquela ânsia, tá pagando, inclusive, e pagando caro, né, para que a pessoa encha a sua cabeça exatamente daquilo que você quer ouvir, entende? E isso nas criaturas narcisistas, como eu disse, funciona de maneira exemplar. A pessoa vai aparecer exatamente da forma tal e qual você sonha, você sempre quis que alguém aparecesse, entendeu? Então, essa característica metamórfica das criaturas narcisistas tem que ser muito bem examinadas e colocado uma atenção extra, entendeu? Se aparecer na vida de vocês essa pessoa, né, se dizendo, se mostrando como sendo a pessoa ideal, a pessoa maravilhosa dos sonhos. E no início, pessoal, vocês podem ter certeza, e aí é onde muita gente acha que existe a questão do love bombing, entendeu? É que, na verdade, a pessoa está tão necessitada de vivenciar aquele sonho romântico, aquele sonho da pessoa ideal, que ela não vai dar atenção, ela não vai ligar os pontos, entendeu? Em que tudo está uma maravilha. Por isso que as pessoas se desesperam, entendeu? Quando o sonho encantado faz puff e deixa de existir. Claro, entende? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que quem está se colocando nessa situação,
Quem está se colocando numa situação de um perigo potencial é exatamente a pessoa que está entrando nessa história, não a criatura narcisista que é um shapeshifter, que é uma pessoa metamórfica, entendeu? Que se adapta, se modela exatamente àquilo que se quer, aquilo que se deseja, aquilo que se sonha. Não, a criatura narcisista ela tem essa característica, mas quem compra, entendeu? Quem acredita é a mesma coisa que a pessoa ir e despejar dinheiro, mais dinheiro para videntes, cartomantes, essa coisa toda, entendeu? Não é a culpa da cartomante estar fazendo aquele papel todo. Como o próprio processo diz, as pessoas vão lá para jogar búzios, jogar cartas, jogar é um jogo, entendeu? Eu acho que a vidência, quando existe, ela é pura e não precisa de conchinhas, nem de sementinhas, e nem de pedrinhas, e nem de cartinhas, entendeu? Mas isso aí não é a questão do vídeo hoje. A questão é dizer que não é, eu estou usando isso como exemplo para dizer que não é culpa da pessoa que está fazendo aquele papel de enrolar as outras através de uma falsa evidência, mas sim a pessoa que resolveu acreditar naquilo e continua indo, e continua gastando, e continua alimentando as fantasias de que alguém possa dizer, alguém possa desvendar os mistérios do futuro para ela. Não é a pessoa que está se passando por alguém que é capaz de fazer isso que preocupa, e sim a pessoa que cai nesse conto. Então, para vocês que de repente encontraram alma gêmea, sabe, de repente conheceram alguém e essa pessoa em um curto espaço de tempo atendeu e preenche todas aquelas necessidades que vocês têm de uma parceira, de um parceiro ideal, e tá uma maravilha, e tá um sonho. Cuidado, pessoal, cuidado, vamos colocar os pezinhos no chão e olhar para o que está acontecendo, porque isso não é real. Não existe isso. Existe naquela vontade que se tenha que exista, mas não existe. E simplesmente por se alimentar essa vontade que exista é onde a pessoa se coloca como alvo, tá? De abuso, alvo de narcisistas, alvo de pessoas que não são narcisistas, mas são salafrárias, entendeu? Aonde vai cair num processo abusivo, seja este ou não decorrência de narcisismo. Mas eu quero dizer que as pessoas narcisistas, elas vão ter uma habilidade maior do que as pessoas aproveitadoras de se modelar, entendeu? Exatamente naquilo que vocês mais querem encontrar numa pessoa, porque então a questão é o seguinte: para você que está me ouvindo, entendeu? Ela vai se apresentar exatamente como você quer, mas a outra pessoa, entendeu? Uma outra pessoa, ela vai se apresentar exatamente como a outra pessoa quer, e pode ser completamente o oposto do que ela se apresentou para você. Essa é a capacidade metamórfica, shapeshifter, que essas pessoas têm. Elas vão se materializar e aparecer exatamente como querem que seja. Então, se você que está assistindo esse vídeo e cruzou com uma situação parecida com essas, eu recomendo cautela, recomendo cuidado, porque aquilo que você está vendo não é exatamente o que é. Aquilo que você está vendo é aquilo que você quer que seja, mas aquilo que você quer que seja não significa que seja o que é de fato, tá certo? A gente se encontra no próximo vídeo e desejo tudo de bom para vocês. Tchau, pessoal.